E aí, está preparado para começar a programar? Perfeito, chegamos na nossa primeira aula de programação das estruturas de repetição para valer. A gente vai começar a ver a estrutura para. Você vai ver que é bem simples. Vamos dar uma olhada no slide para ver a estrutura dela. A estrutura para, basicamente, é o seguinte. Ela é utilizada para repetir um conjunto de instruções num determinado número de vezes. Ou seja, na estrutura para, diferente das outras duas estruturas que eu vou apresentar, eu sei quantas vezes eu quero repetir. Lembra a questão do problema matemático? Eu queria ver o S para 9, para 10, para 100 e para 10 mil. Tá lembrado? A estrutura para cai como uma luva para resolver isso aqui, porque eu sei quantas vezes eu tenho que repetir. Tem situações que eu não sei quantas vezes eu tenho que repetir. Aí eu não utilizo o para, não é o ideal. Eu vou mostrar nas próximas videoaulas que estruturas são essas, perfeito? Mas vamos considerar essa aqui, que eu sei quantas vezes eu quero repetir. Então eu uso um contador, olha aí a ideia do contador, o valor inicial que ele recebe até o valor final. Isso aqui é o valor inicial. E esse aqui é o valor final, ou seja, ele começa com esse valor e vai até esse valor, valor final. E claro, para eu estar alimentando esse contador, no final eu incremento esse contador de 1, que equivale a quantas vezes ele já fez essa operação. E aí eu coloco início e fim e as instruções, os passos que eu vou realizar. Então, para contador de 1 até N, faça. Aí ele faz o passo 1, passo 2, passo 3 até o passo N. Aí incrementa o contador. Agora o contador não é mais 1, é 2. Faz o passo 1, passo 2, passo 3, passo N. O contador já não é mais 2, é 3. Faz o passo 1, passo 2, passo 3, passo N. O contador não é mais 3, é 4. E assim ele vai repetindo diversas vezes até chegar no valor de N, que pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1000, pode ser o valor que você quiser, perfeito? E a estrutura do fluxograma é essa aqui. É assim que a gente representa a estrutura para. Como é o código do para? Como eu falei, vamos dar um exemplo aqui de tabuada. Quero fazer uma tabuada. Uma tabuada, digamos, do número 5. Como é que eu faço manualmente a tabuada do número 5? 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 3 é 15. E assim eu vou fazendo até 5 vezes 10, 50. Posso fazer manualmente? Posso. Mas imagine que eu quero fazer agora a tabuada de todos os números. Perfeito? Vou fazer manualmente isso aqui? Hein? Vou fazer um código para que faça isso para mim. Então eu vou ler um número, digamos 5, para ir de 1 até 10. E vou fazer o seguinte cálculo. Aqui você tem que ter a sacada do cálculo, tá? Então o número 5 vai repetir quantas vezes? 10 vezes. Se ele vai de 1 até 10, significa que ele vai 1, 2, 3, 4, até 10. Então ele vai repetir quantas vezes? 10 vezes. Então ele vai fazer esse laço, tudo que dá dentro do início e do fim, ele vai fazer quantas vezes? 10 vezes. Perfeito? Como? Qual é a lógica? Isso aqui que você tem que começar a treinar e à medida que você for fazendo exercício, você vai entendendo. Qual é o número que foi lido? 5. O I é quanto? 1. Aí eu vou escrever número 5 vezes 1, 5 vezes 1, que é o valor de I, é igual a... Quanto é o total? 5 vezes 1? 5. E o I agora era 1, passou a ser 1 mais 1. O I é um contador, passou a ser 2. Vou limpar aqui para facilitar. Então o I já não é mais 1, o I é 2. Quanto é agora o número? O total é número 5 vezes quanto? Vezes 2. Quanto é o total? 10. Então eu vou mostrar número 5 vezes 2 igual a 10. Quanto é o I agora? 2 mais 1 é 3. Próximo passo. Quanto é o I agora? 3. Número 5 vezes 3 é quanto? 15. 5 vezes 3 igual a 15. E isso eu vou fazer 10 vezes até alcançar o valor 10. Deu para entender a ideia do fluxo para? Veja, talvez no primeiro momento fique aquelas dúvidas e tal, mas à medida que a gente for criando, você vai ficar apto e safo em fazer isso, em utilizar o para. Você vai ver que é bem simples a utilização do para. É questão de se acostumar, é questão de entender a lógica por trás. Perfeito? Para reforçar esse entendimento, eu tenho mais 2 exemplos de algoritmo, aí a gente parte para o código, para fazer o código, para ver como é que isso funciona.
ok? Vem comigo, bora dar continuidade ao nosso código aqui. Então vamos ver agora o segundo exemplo. O exemplo número decrescente. Imagine o seguinte, eu quero criar um algoritmo que dado o número, digamos 5, aí ele vai imprimir na tela 5, 4, 3, 2, 1. Uma sequência em ordem decrescente. Como é que seria? Para ir de número até 1. Quer dizer, o laço não precisa ser de 1 até 10. Ele pode ser de 10 até 1 também. Não tem problema nenhum a ordem com que é feito. Ok? Então, digamos que eu quero de 5 até 1. Eu vou ler número 5. Aí, número de 5 até 1, em vez de eu aumentar o meu contador, o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuí-lo. Então, escreva número 5. Perfeito? Aí, o número que era 5 passa a ser quanto agora? 4. Aí, ele volta aqui para o laço. Escreva número 4. Aí, o número que era 4 passa a ser quanto agora? Menos 1. 3. Escreva número 3. 3 passa a ser 2. Escreva número 2. 2 passa a ser 1. Escreva número 1. Terminou. Ele repetiu 5 vezes de 5 até 1. Ele imprimiu o número em ordem decrescente, 5 até 1. Ficou claro esse algoritmo? Ficou bem entendido? Vamos ao próximo. Imagine agora que eu quero calcular a média de 50 alunos. Tenho as notas, 4, média e a média de 50 alunos. Então, eu já fiz esse algoritmo na unidade anterior de média, leio as 4 notas e calculo a média. Até aqui está tranquilo. Só que eu vou adicionar mais uma variável, chamada média 50 alunos. Isso aqui é um acumulador. Isso aqui é um acumulador. Então, ele vai receber a média de 50 alunos, que inicialmente é 0, e ele vai adicionando a média de cada aluno que for criado. Perfeito? Aqui no laço. E ao final ele vai pegar essa média e vai dividir pelo número de alunos que foram lidos. Vou fazer aqui detalhadamente para ficar claro para você entender. Vamos lá. Então vou fazer isso 50 vezes. O computador, na verdade eu não, o computador vai fazer 50 vezes. Então imagine que o i é igual a 1 é o primeiro aluno. Vamos lá, primeiro aluno. O primeiro aluno ele é estudioso. Então a nota 1 ele tirou 8, na outra ele tirou 9, na outra ele tirou 10, e na última ele tirou 8. Então aqui, a média dele, a somatória disso aqui, foi 8 mais 8, 16, mais 10 mais 9, 19. Aqui, a média dele foi 35 pontos. Dividido por 4, vou colocar aqui, digamos que ele tirou 9. Não foi 8, foi 9. Só para facilitar a nossa conta aqui, seria 20. Aí aqui seria 36 por 4, a média dele foi 9. Perfeito? Até aqui tudo bem. Quanto é a média de alunos? 0. Mais a média do aluno agora, 9. Então, média de alunos agora é 9. Perfeito? Do primeiro aluno. Então, a média aqui eu já tenho que é 9. Vamos ler o segundo, agora já não é mais 0, é 9. Vamos ver agora o segundo aluno, i igual a 2. Para facilitar a conta, ele só tirou 10. Então, a média dele, 40 dividido por 4, é 10. A média era 9 do aluno anterior, mas a média desse aluno agora é quanto? 10. Quanto é a média dos dois alunos? Na verdade, não é a média ainda. O somatório das médias é 19, mas a média eu tenho que dividir pelo número de alunos. Se eu somei a média de um aluno com a média do aluno anterior, eu tenho 19. Só que isso não é a média, eu tenho que pegar 19, que quando eu sair do laço, vou pegar 19 e dividir por quantos alunos foram lidos, que foram 2. Aí a média já não é 9 nem 10, é a metade deles. Metade da somatória deles, que seria 9,5. Perfeito? Continuando. E então a média do aluno agora, ainda não fiz, considera que eu não fiz essa divisão porque ainda está no laço, e não saiu do laço ainda. A média agora está 19. Terceiro aluno. Vamos fazer o seguinte, uma média baixa. 5, 5, 5 e 5. Então a média dele deu 5. Quanto é a média de 50 alunos? 19. Mais 5 deu 24. Imagine que eu queira terminar no terceiro aluno, de 1 até 3, só para você entender. Aí, aqui, o i não vai mais aumentar. Aqui faltou um i mais 1, tá? Faltou aqui no meu código o contador do i para ele variando. Perfeito? E aí, chegou 3, ele saiu. Quanto é a média dos 3 alunos? Foi 24. Dividido por quantos alunos? 3. Então, a média dos 3 alunos foi 8. E no Java, como é que a gente transforma isso na nossa linguagem de programação? Tá com saudade de programar em Java, né?
Beleza, já viu os algoritmos, viu a estrutura do algoritmo para, como é bem simples. E como é que é essa estrutura no Java? Também é bem simples, é utilizando a palavra reservada for. Abre colchete e nesses colchetes a gente coloca 3 expressões. Bora dar uma olhada comigo aqui no slide. Então, como é que a gente faz agora o para no Java? O para é o for. Então, para é o for. Não é nem colchetes, eu falei errado, é parênteses. Abre os parênteses aqui, perfeito? E coloca 3 expressões. Esse aqui é o meu contador e o valor inicial do meu contador, aqui eu estou declarando. Posso fazer isso no Java? Posso declarar dentro dos parênteses aqui um contador chamado x e o valor inicial dele, que é 0. Coloca a condição dele, que é uma expressão booleana, que é a expressão booleana, então eu coloco a inicialização, a expressão booleana e o passo de repetição. E a repetição, que x mais x significa x recebe x mais 1, ou seja, significa que ele está incrementando de 1. E aí eu dou um print, escrevo aqui, que é um print, o valor de x, que vai ser, o que é que ele vai imprimir aqui? 0, 1, 2, 3, até 9, porque aqui é menor que 10. Então, se ele é menor que 10, ele vai de 0 até 9, então ele vai imprimir de 0 até 9. Vamos entender como é que a gente faz esse código? Então vamos abrir aqui o J-Shell, tá? Você pode fazer no Eclipse, a gente já vai trabalhar o Eclipse aqui. Só que eu só quero testar com você esse código, tá? Eu só quero testar o código aqui for com você. Antes de entrar no Eclipse, vamos testar aqui o código for? Vamos lá? Então, vamos fazer o seguinte. Digamos que eu queira declarar a variável logo, int x. Declarei a variável int x, que inicialmente no padrão do Java recebe um inteiro, recebe 0. Aí eu vou fazer for x igual a 0, x menor do que 10, x recebe x mais 1, que eu simplifico no Java chamando x mais mais. Perfeito? Aí ele fica esperando a instrução. Abre e fecha chaves. Como eu só tenho uma instrução aqui, como eu só tenho uma instrução simples, veja, instrução simples, não preciso de abre e fecha. Se colocar está errado, não está errado, mas é opcional quando só tem uma instrução. Como eu só tenho um escreva aqui, eu não vou colocar abre e fecha chaves, perfeito? Então eu vou colocar o seguinte, system, out, println, valor de x igual a mais, que é como se fosse a vírgula do algoritmo no Java, ponto e vírgula. Perfeito. Está aí uma repetição. x0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 9. Ah, eu não quero mais agora até 9. Eu quero até 100. Perfeito. Agora ele vai até 99. Eu não quero, veja, a facilidade de utilizar a estrutura de repetição no computador. Agora eu quero até 1 milhão. O que é que você quer até 1 milhão? Quero que imprima o valor de x. Perfeito? E aí, quando a gente faz muitas repetições, como esse caso que eu coloquei aqui, quanto mais rápida a sua máquina, mais rápido ele faz esse processamento. E aí a utilização daqueles supercomputadores, como eu falei na videoaula inicial, eles são extremamente importantes para quê? Para você fazer esses processamentos de uma carga de informações absurdamente alta, uma velocidade que seja minimamente aceitável. Vou dar um Ctrl+C aqui para finalizar o meu código. Bem, eu dei um stop aqui no meu código. Perfeito? Então, isso aqui ele vai até... Posso até deixar ele rolando aqui, que ele vai até... Estourou, na verdade, a capacidade aqui da memória por eu ter usado o inteiro. Perfeito? Tem essa questão de capacidade aqui. Mas, enfim, isso não vem um foco agora. O importante é entender a estrutura de repetição. Mas eu estourei minha capacidade aqui do tipo inteiro que eu estava utilizando. Deu para entender a utilização da estrutura para? Ficou claro para você a utilização? Então a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai ver para os algoritmos que nós construímos como é que a gente codifica eles em Java. E vamos rodar esse código agora no Eclipse. Perfeito? Vem comigo, vamos fazer os códigos.